Pedro, né? Tem um pastor hoje, né? Pedro, um lenhador, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. A madeireira precisou reduzir custos. Esse Pedro ficou desempregado, não é igual a você, Pedro. Você não fica. Saiu então à procura de nova oportunidade de trabalho. O seu tipo físico, porém, muito franzino, fugia completamente do biotipo de um lenhador. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam-no um ótimo profissional. Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele o era. Pediu então que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz o aceitou. Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia, Pedro se nivelou aos demais. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produziam. O capataz, que apesar da sua rudeza era um homem vivido, chamou Pedro e o questionou sobre o que estava ocorrendo. Não sei, respondeu Pedro. Nunca me esforcei tanto e, apesar disso, minha produção está decaindo. O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado. Quando o recebeu, notando que ele estava cheio de dentes e sem o fio de corte. Aí ele perguntou ao Pedro: por que você não afiou o machado? Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse o seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga. Conseguia derrubar as árvores com uma só machadada. A lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre muitos de nós. Preocupados em executar o nosso trabalho, ou pior ainda, julgando que já sabemos tudo o que é preciso, deixamos de amolar o nosso machado. Ou seja, deixamos de atualizar os nossos conhecimentos. Sem saber por que vamos perdendo posições em nossas empresas ou nos deixando superar pelos outros. Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Não esqueça, de vez em quando é preciso perder tempo afiando o nosso machado. Boa tarde, até amanhã.